Eu sou Rinaldo Ribeiro de Almeida, filho de Juvencio Frazão de Almeida, Erotides Ribeiro de Almeida, de Vila Bela, portanto, somos da ancestralidade de Teresa de Benguela. Nasci na barranca do Rio Jauru, em Porto Esperidião, e posso dizer, eu tive uma boa infância, né? Na roça, né? Eu me lembro que meu pai e a minha mãe, eles conversavam muito à noite, na lamparina. Minha mãe era cardíaca, falece aos 28 anos, em 58. Eu com 8 anos, mais 2 irmãs. E eles tinham desenhado um projeto educacional para nós. E ela morre, né? Não só deixou o planejamento, e meu pai cumpre, né, sozinho, essa educação. Mas por que isso? Eu atribuo isso, e não vai dar de explicar aqui, que ele foi fruto de uma cota geográfica. A cota foi nele, mas quem usufruiu através da educação foram os filhos deles. Eu e 2 irmãs. Morei também em Cáceres, dos 8 aos 12, fiquei na casa de uma senhora, por nome Dona Dativa, e uma senhora religiosa, muito trabalhadeira, e ela foi muito importante para a formação do meu caráter. Naquela época, a gente era da rua, mas não de rua. Então, eu tenho uma conexão muito forte com a água, com o Rio Paraguai. Você vivia dentro do rio e na rua, né? Sempre trabalhando. Eu me lembro que eu comprei uma bicicleta alemã de marca Gorick, de trabalho, né? E foi um aprendizado muito bom. A minha infância livre, e às vezes eu digo que eu vivo na rua, gosto da rua, e na rua eu fazia minhas próprias regras. O que hoje é um contraditório com a infância de hoje, de apartamento, de muita violência. Aí a terceira fase, já na adolescência, né, saindo da infância, foi aqui para Cuiabá, porque a minha mãe tinha falado para o meu pai que eu tinha que estudar na escola Artífice, que depois virou escola industrial, escola técnica, Cefet, e hoje é o Instituto Federal de Mato Grosso. Mas antes de eu vir para a escola industrial, já órfão de mãe, eu fui estudar em São Vicente. E naquela época era uma situação muito difícil lá, inclusive de alimentação. E eu com 11, 12 anos, gostava muito de jogar futebol, né? E naquela época tudo pretinho, era Pelé, e eu achei que eu podia ser Pelé. E fui reprovado. Mas foi uma grande lição. Às vezes uma derrota ela vem com a vitória em seguida. Aí eu vim aqui para a escola técnica, estudei, né? Fiz o ginásio industrial. Na verdade, era uma preparatória de mão de obra, né, para atender a elite cuiabana. Tinha vários cursos de mecânica, sapataria, e linotipia e por aí vai. E eu sempre gostei de matemática. Posso dizer que fui um aluno aplicado, mas na matemática era meu xodó. E eu costumo dizer o seguinte, que
o que me salvou, né? Hoje falo em ócio criativo, eu falo em desobediência, né? E não aceitar, desde criança, o serviço braçal. Tanto é que eu brinco que eu tenho as minhas mãos sem nenhum calo. O que eu quero dizer com isso? Me levaram para a roça para fazer coisa aí, simples. E eu resisti, não quis ficar. E a minha mãe me protegia muito. E aí, nessas conversas que ela tinha com meu pai à noite, eu me lembro que ela falava assim, nós temos que ir para a cidade, que esse guri não leva jeito aqui. E fomos, né? Chegamos na cidade, 3 meses depois ela falece. E numa dessas idas, aí eu já não fui mais para a roça, e eles deixaram uma cartilha de matemática, de somar. Ensinaram eu a fazer 1 ou 2. Quando voltaram, eu estava na metade do negócio, da cartilha. Aí que animaram, né? Aí eu ganhei regalia. E se gostar de matemática, você tem regalia, né? Na escola e na vida familiar. Então essa foi a minha infância dura, né? Mas recheada também de alegria, né? O racismo é uma praga, né? E como tal, você tem que podá-la todos os dias. A primeira lembrança de racismo, e eu não processei na época, porque era criança, ninguém falava nisso, fui processar depois, né? A partir da militância no movimento negro. Então, a primeira questão de racismo que eu percebi foi de brasileiros, né? Ainda bem que eu era criança, não participei disso, contra chiquitanos, que são os bolivianos. Naquela época falava bugre. Eles eram terrivelmente explorados, né? Porto Esperidião não tinha água encanada, pegava a água no rio de Jauru a troco de cachaça. Então, essa lembrança eu tenho. Em Cáceres aconteceu uma cena, né? Eu não gosto de tocar muito porque emociona, né? Eu fazia exame de admissão e apareceu um guri também pretinho, e eu avalio que ele tinha perdido o dinheiro. E a mãe, muito opressora, descobriu que, né, e ele falou que era um estudante, só com livro, e ela apareceu lá, e nessa escolinha tinha 2 pretinhos. E não sei, a professora meio que direcionou que um não era, aí sobrou eu, né? E eu sou canhoto, já deu um jab de esquerda, bem no nariz do moleque, foi só tutano, né? Só sangue. Aí ficou como fosse eu. E ela foi dedurar para a dona da ativa, Araújo Carvalho, que é essa mulher maravilhosa que foi uma mãe para mim, que meu pai trabalhava como guarda-fio, ainda em Porto Esperidião, e eu ficava com ela na cidade. Minhas irmãs foram ficar com as minhas tias, né? E nos apartamos. E eu fiquei com medo de ir para casa. Você vê como que é o racismo. Eu não tinha nada a ver com a coisa e estava acreditando que a coisa era comigo mesmo. Aí, criança, bateu fome. Eu fui chegando devagarinho na casa da dona da ativa, na rua 15, em Cáceres, 15 de novembro. E ela, uma mulher que tinha uma postura, já estava com um banquinho, mandou eu sentar. E nem deixou falar, olha, aqui veio uma dona falando que você roubou o dinheiro do filho dela, eu botei ela para correr daqui. Até hoje eu me lembro. Se ela falasse que fosse um dos meus filhos, mas você não. Você está com fome, vai almoçar, né? Foi o alívio. E o esposo dela, o senhor Manuel Araújo Carvalho, também retrucou de lá, sabe?
Então, essas coisas eu me lembro. Outra coisa que me marcou muito, aqui já em Cuiabá, foi no Remap. Remap era um restaurante Maria Aparecida Pedrocian, que foi o que garantiu, foi uma política pública alimentar que garantiu com que os estudantes pobres que veio para Cuiabá com a criação da universidade, a gente almoçava ali, tomava café, almoçava, janta, e eu me lembro bem que eu nunca ganhei no bandejão uma coxa de galinha, aquilo que é mais carnudo, né? Era sempre pé, pescoço, te juro. E eu trocava de lugar com outro, e a mulher, podia ser cozinheira preta ou branca, trocavam, né? E isso me marcou muito. E você reproduz também, né? E como professor eu reproduzia isso. Eu tinha, apesar de ser um autodidata na matemática, eu tinha certa dificuldade para me relacionar com um determinado tipo de aluno. Eu tinha aluno que só aprendia comigo e outros que não aprendiam comigo, e eu não conseguia processar isso, né? Então, e quando eu fui candidato a vereador e me elegi, também sofri aí. Eu me lembro de uma que eu sofri no Jardim Florianópolis, aquela época era, né, não é igual hoje, que nós estávamos lá na luta pela água, e não sei se vocês se lembram, saiu aquele celular tijolão, né? A gente usava a camisa por dentro da calça, que era o momento, né? Aí alguém falou, olha, esse senhor aí é candidato a vereador. E a mulher olhou para mim e disse, esse aí tá com cara de quem quer água igual nós. Aí eu vou para a Universidade Federal de Mato Grosso, né? Tinha muito ex-aluno nosso lá, e eles iam pedir voto lá com o Santinho e vinham tristes. Professor, tá difícil, tá todo mundo falando, não vou votar nesse negão não, ele é muito feio, né? Então é isso. O processo de superação que eu começo a perceber foi na década de 70. Aqui tinha um senhor por nome Geraldo Henrique Costa, que é o nosso ancestral do movimento negro, que fundou o Grucão, e também um outro amigo meu que fazia veterinário em Campo Grande, por nome Bidu. Esse Bidu foi o primeiro que me mostrou um livro de Malcolm X, essa pronúncia é em espanhol, sobre a biografia dele. E eu me encantei com isso. E esta leitura mudou a minha vida. Até porque ele era rebelde também, né? E recomendo. E da mesma época da luta do direito civil nos Estados Unidos, junto com Martin Luther King, só que Martin Luther King foi no Alabama e ele foi em Nova York, no Harlem. Ele e tantos outros. E o Geraldo, ele tinha uma paciência e uma didática, e ele conversava muito comigo nas ruas, esquinas de Cuiabá, horas e horas, sobre a questão da negritude, mas demorou a cair a ficha, né? E ele achava, eu não, de que eu era um negro importante porque já era professor da Escola Técnica Federal de Mato Grosso. E assim que a ficha foi caindo, né, e na luta de classe também, porque não se dá isolada, é luta de classe e raça,
de classe na luta por melhores condições de vida, da categoria de professor. Participei das primeiras greves, já na diretoria do sindicato, como participei dessa última greve aqui da Educação Federal, como aposentado, né? Foi a maior greve do Serviço Público Federal, tivemos 20 itens de conquista, e eu participei nos comandos aqui do nosso SINASEF-MT. Bem, então essa superação se dá na luta, no enfrentamento e no estudo. E eu consegui construir um currículo político, social, educacional, sindical, isso comunitário, e isso me deu um rescaldo, né? E sala de aula, professor, né? E num ambiente escolar muito bom, né? E isso me deu, e eu me orgulho disso, uma vivência diferenciada de luta, né? de enfrentamento. E isso foi a superação. Aí eu volto lá atrás, eu costumo dizer que os últimos 10 anos meu de profissional, de professor, valeram pelos 20, né? E aí eu já não tinha aluno que não gostava de mim. Aí eu já não tinha aluno que não aprendia comigo, né? Aí eu costumo brincar que ficou fácil demais, né? Mas tive que aposentar às pressas por conta, né, de governos conservadores, a época era Fernando Henrique, e que ameaçou estadualizar a escola técnica, outra hora era privatizar, e aquele tempo, quem tinha tempo foi uma debandada, né? Uma debandada. E por fim, olha só a bondade, a generosidade do povo cuiabano. E sempre ocupei os espaços disputando politicamente. Fui conselheiro junto com o meu amigo Carlão, né? Que é um irmão que a vida me deu. Fomos conselheiros de educação por 8 anos e fizemos lá um caminho. Eu sempre dizia para ele, você faz a primeira, eu faço a segunda, né? E fizemos um trabalho no conselho importantíssimo, né? E que são as legislações, né, infraconstitucionais. E eu me elegi vereador, né, à época que eu tenho um negócio comigo, lá em Cáceres eu tinha um apelido na rua de Pimenta, né, porque eu era briguento, né, eu disputava espaço na rua. A rua é para quem tem raça. Você não vive na rua correndo dos outros, ou você enfrenta, né? E eu coloquei isso na minha cabeça. E sem eira nem beira, pouquíssimo recurso, consegui me eleger. E já naquela época, trabalhamos na área da juventude, na área da questão racial e educacional, e conseguimos, né, fazer uma lei que é o feriado municipal de 20 de novembro. Essa lei foi feita na minha casa pelo meu filho, Rinaldo II, né, e aqui uma gratidão para ele, para minha filha, que foram decisivos, importantíssimos na minha eleição. Minha filha Janaína Loef de Almeida. E ele fez esse projeto de lei, e eu levei para a Câmara, e o ex-vereador Hélio Augusto Negro foi muito importante nessa luta, e nós conseguimos aprovar. Foi a segunda lei aprovada no Brasil, a segunda capital, e hoje é feriado nacional.
será comemorado agora, sancionada pelo presidente Lula. E trabalhamos uma lei, o Carlão e eu, que foi programa do Haddad quando foi governador, o candidato a governador de São Paulo, e essa lei já existe aqui, que ela estabelece cotas de 20% nos serviços públicos. E são conquistas, né, de superação na luta política.